Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa, até o seu trabalho, até o seu coração, levando a palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, já estamos no finalzinho da nossa semana e queremos meditar a palavra, queremos fazer com que a palavra de hoje se torne vida na nossa vida. Vamos tentar concretizar tudo o que nós aprendemos, vamos tentar tirar esse ensinamento da palavra, isso que Jesus nos mostra, nesta comunhão com toda a igreja, porque a palavra meditada aqui nesse programa, ela é meditada em todas as igrejas católicas do mundo. Inclusive o nosso Papa Francisco, o mesmo texto que nós meditamos. Então, nós criamos comunhão. Cada vez que você olha para essa palavra, cada vez que você medita a palavra, é assim que nós entramos em comunhão com toda a igreja. É a palavra que nos une, é a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, para que a gente possa ser e se sentir cada vez mais irmão e irmã. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia, vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 1 ao 12. O texto diz assim: Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões, mais uma vez, se ajuntaram ao seu redor e ele, como de costume, as ensinava. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir a sua mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois formarão uma só carne. Assim, já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede o seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham através da TV Evangelizar, todos que evangelizam conosco, rezam conosco e compartilham a palavra através do Facebook, YouTube, WhatsApp. Você que colabora conosco também financeiramente, você que envia a sua doação, muito obrigado. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos desse empenho, porque tudo o que nós fazemos, também nós temos os nossos gastos. E nós vemos como é difícil manter. Tudo é muito caro, tudo é difícil, mas graças à sua ajuda, nós estamos conseguindo manter diariamente esse programa no ar. Então, conto com a sua ajuda, conto com esse fortalecimento, né? Às vezes, eu sei que cada um tem os seus compromissos, né? Precisa honrar com suas contas, mas é esse economizar um pouquinho de um lado, de outro, e assim a gente vai conseguindo caminhar. Todos temos que fazer isso. A palavra de hoje é bem interessante, porque ela tem como que uma introdução e depois uma atitude prática. É Jesus que novamente se encontra a caminho. E aí, como já era de costume, muitas pessoas vinham até Jesus para receber a cura. Muitas também gostavam de escutá-lo, porque ele falava das coisas de Deus, das coisas do céu. E qual é a atitude de Jesus? As ensinava. Veja que essa é uma atitude do cristão, ensinar. Se você recebeu o conhecimento,
se você sabe sobre alguma coisa a respeito da igreja, a respeito dos textos bíblicos, mesmo você recebendo esse vídeo na sua casa, aí no seu celular, no seu computador, no seu televisor, você também precisa ensinar os outros ou compartilhar com os outros. Às vezes nós não temos o conhecimento em nós mesmos, mas nós temos as capacidades para que esse conhecimento chegue a outros. Então, de certa forma, nós somos colaboradores, né, desse ensinamento, colaboradores também do próprio Jesus. Jesus que as ensinava. E nesse caminho, alguns fariseus então se aproximaram de Jesus, mas com uma segunda intenção, para experimentá-lo, para ver o que ele ia dizer, colocar Jesus à prova. E aí eles questionam Jesus sobre o preceito do matrimônio. É permitido ao homem despedir a sua mulher? E Jesus responde com um outro questionamento. Qual é o preceito de Moisés a respeito? E eles dizem, Moisés permitiu que o homem despedisse a sua esposa, a sua mulher. E aí que vem o ensinamento. Moisés permitiu isso, escreveu isso, deu esse preceito, não porque era correto, mas por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. Veja que o grande problema nosso, muitas e muitas vezes, é a dureza do coração. E aí Jesus vai ensinando que o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua esposa e eles serão a partir dali uma só carne, como se fosse uma só vida, onde um sente, o outro sente também, onde um se alegra, outro se alegra, onde um se entristece, outro também se entristece. É os dois que olham para uma mesma direção, é um que caminha do lado do outro, não um à frente do outro, não um querendo ser mais que o outro, mas é um do lado do outro. A conquista da esposa é a conquista do marido, a conquista do marido é a conquista também da esposa. É assim que precisa ser, para que seja uma só carne. Mas então por que existe a separação? Porque não há esse entendimento, muitas vezes, que precisam ser um. Não é o fato da separação em si, mas a dificuldade do entendimento. Muitos casamentos já iniciam errados, de uma forma quebrada, deturpada. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós possamos hoje rezar pelos pais, rezar pelos casais, e vocês, casais, procuram pedir esta unidade para que de fato nós possamos entender que precisamos ser um enquanto relação marido e mulher, um na relação também com Deus. Procure compartilhar a palavra, procure rezar sempre, procure evangelizar, porque evangelizar é preciso.